Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas a esse encontro que eu considero lindo desse projeto Enneagrama na Pele. Hoje é um dia muito importante, muito especial para mim, porque é a finalização desse projeto, né? Já fiz as lives com todos os padrões e hoje eu tô fechando a tríade dos mentais para falar do tipo 5 e para fechar esse projeto de uma maneira geral. Então eu tô muito feliz de estar concretizando isso com uma pessoa tão especial, que é minha amiga querida, que topou estar aqui. E como ela já entrou, sem mais delongas, para falar um pouco desse tipo maravilhoso que é o tipo 5, que me recorre, eu como um bom emocional, em muitos momentos dessa vida. Para mim tá tudo escuro. Você me escuta, Vi? Escuto, deixa eu só ver. É que um tipo 5 quase nunca faz live. Não é só. Eu tô Tipo 5 tentando. adora se Ah, não era esconder, aqui. É né? na câmera, peraí. Tá. A gente avisa pra todo mundo que o 5 adora se Ah, esconder. eu tenho que virar a câmera. Tá. Achou! Hello! Amiga, tudo bem? Oi, tudo bem? Primeiramente, quero agradecer de você ter topado vir aqui partilhar um pouco, tanto do padrão tipo 5 como um pouco da tua experiência através do Enneagrama, né? Para que a gente possa ir cultivando, né, essas informações para as pessoas que estão conhecendo o Enneagrama agora. E acho que nada mais justo do que cada um falou sobre a sua própria pele, né? Então, como o tempo é algo muito precioso para o tipo 5, já entrando nos spoilers do padrão. Gratidão por você dispor um pouco do teu tempo aqui. E eu queria te pedir para você se apresentar antes de falar do 5, quem é você, o que você faz. E depois você pode falar também sobre como o Enneagrama entrou na tua vida. Bom, então, meu nome é Vivian, eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com exercícios físicos no geral, reabilitação de pacientes através de terapias manuais, da quiropraxia, essas coisas assim ligadas ao movimento, né, humano, e reabilitações de disfunções de movimento humano. Então, eu tenho 35 anos e é isso. Aí, assim, Tá ótimo! como o Enneagrama entrou na minha vida. Agora eu estava tentando lembrar o que vocês tinham. O Enneagrama, eu busquei ele através de. Primeiro que foi você que me instigou, né? O comecinho de tudo, porque você começou a estudar isso, né? Começou a estudar Enneagrama, e aí você participava dos cursos, né? Para formação, e aí eu fui ficando interessada. E aí era um momento da minha vida que eu também precisava me conhecer um pouquinho mais, né? E também, assim, usar uma nova ferramenta, porque aí já entra até um spoiler, tipo 5 que ele ama conhecimento, né? Então, acaba que isso vira atrativo, né? Então, eu busquei um conhecimento para me autodesenvolver, né? Então, foi uma coisa muito gostosa, assim, de começar a estudar. E aí, fiz o meu teste, aí sempre dá diferença ali de padrões, né? O meu empatou com 6, então dava 5, 6, 6 e 5, e ficava naquilo, né? Chegou a dar o 2, né? E como terceira opção, assim, no meu teste que eu fiz, né? Acho que você já falou sobre o teste aqui. Tem um teste que a gente faz para, né, assim, para começar a procurar sobre isso. Hoje em dia tem muito material, né? Então, cada live que você assiste dessa, você já tem uma noção, por exemplo, do que é cada padrão, de como funciona, e as pessoas vão deixando de uma forma mais sucinta. Mas se você quer conhecer a fundo, você mesmo faz o teste, né? Que você consegue buscar também essa possibilidade do que você pode ser, né? Dentro da mandala ali, né? E Eu costumo aí dizer que o comecei a teste ele estudar, e aí estudei lá afunila. com. É, sim. E aí eu comecei a estudar lá com o Meda, né, que é o professor, que também você estudou com ele, que é sensacional, assim, muito conhecedor da área e super, um curso maravilhoso, assim, que eu fiz, e aí a gente começa a aprofundar, né, porque o Enneagrama em si não é para rotular pessoas, né, o Enneagrama, ele é para
para você se autodesenvolver, para você se encontrar, para você ver quais são suas maiores dificuldades, aonde você pode evoluir, o que você pode crescer até caminhando, né, pela mandala, né, por onde você cai, né, em estresse dentro dessa mandala, né, o que você faz, como você age, né, como você funciona, o que é natural seu, o que você tem que trabalhar para modificar, né, e a melhor coisa, eu acho que essas ferramentas trazem, assim, é a gente perceber, né, ao longo do tempo, depois que você estuda, que você começa a se perceber, você entrando realmente nos buracos ali, que a gente não é um buraco, né, mas assim, você percebe a sua falha ali, né, o seu estresse, o que te leva a ficar daquele jeito, e aí você consegue sair disso muito mais rápido, né. Então, não é que você não Perfeito. vai cair, porque somos humanos Uhum. e vivemos no ego, né? Mas, assim, você consegue perceber, olha, de novo, aconteceu aquela situação, me deixou constrangido assim, aí eu tive tal reação, né? E isso fica muito Exato. claro, assim, hoje em dia para mim, nas minhas atitudes, e melhorou, assim, no geral, bastante pontos, assim, na minha vida, e um deles foi até me relacionar melhor com as pessoas, assim, né? Então, antes eu era uma pessoa muito Exato. mais quieta, não que eu ainda não seja, né? Eu ainda sou, mas eu melhorei bastante essa parte de me abrir, né, para o outro e me abrir para se relacionar com o outro, assim, né? Então, isso foi uma coisa muito boa, assim, que o Enneagrama me ajudou bastante. Maravilhoso. Várias coisas legais que você trouxe já. Vou pegando uma pinceladinha com você, que é em todas as lives eu vou ter reforçar isso sobre o Enneagrama, né? Que num primeiro momento, o nosso primeiro contato é para entender a caixa que a gente habita, né? Esse mundinho da nossa personalidade que a gente não sabe dar nome, que a gente não conhece e que a gente faz um recorte chamado Enneagrama das Personalidades. Mas isso é um recorte, né? O Enneagrama é muito maior do que isso. Então, eu falo que o Enneagrama das Personalidades é um ponto de partida pra gente, né? Então, peraí, nossa, eu tô me identificando, então, peraí, é assim que eu funciono. E o que é muito legal é que a maioria das pessoas, quando começam a se conhecer por essa ferramenta, fala assim, nossa, nunca nada falou tanto sobre mim quanto isso, né? Parece que a ferramenta sabe mais de mim do que eu mesmo. Então a gente É, começa por aí, né? Mas é muito além disso, né? É um processo que sim, não tem fim. E ganhar essa consciência não torna a gente, eu falo, não torna a gente mais evoluído, só torna a gente mais consciente do que até então a gente fazia e nem percebia que fazia, né? sim, Às vezes você vê o estrago à sua volta, né? Que de repente são perdas que a gente tem nas relações, ambiente de trabalho, machucar a pessoa, sair machucado, e você nem se dá conta disso. E a partir do momento que você começa esse estudo, começa a criar todo esse desenvolvimento, você ganha consciência de como você funciona, quais são as tendências, né, das ciladas que a gente cai, para que lugar a gente vai, como a gente reage. Por isso que o Enneagrama é um mapa, porque ele mostra isso também, né? Então, ele só torna a gente mais consciente de quem a gente é. E naturalmente um pouco mais consciente de como as pessoas funcionam, né? Porque você também tem essa oportunidade. Peraí, se eu sou um padrão, tem 8 diferentes de mim, né? Que uhum, pensam, sentem e agem de forma diferente. E o que é legal, Vi, que você trouxe, né? Que a tua área é fisioterapia, dá pra gente pegar muitos ganchos disso. Primeiro que eu trouxe muitas pessoas que são terapeutas e trabalham com a área terapêutica. E o quanto isso não se reduz a quem trabalha com terapia direta, né? Terapia no sentido que não seja corporal. Então sim, você fez isso por você, mas eu tenho certeza que naturalmente você utiliza muito dessa bagagem nas relações com as pessoas, por exemplo, no ambiente de trabalho, né? Já que a fisioterapia também explora essa questão da psicossomática, o sim, quanto as nossas sim, sim. partes psicoemocionais afetam o nosso corpo, né? Então eu ia te pedir para falar, seja um pouco disso, assim, se você consegue ver essa transferência do enneagrama além do teu lugar, né, de você se identificar como um 5, mas para a área que você atua, né? E também quando você descobriu que era um 5, eu falo que normalmente a gente começa pelos bugs, né? A gente vai ver a dor da nossa personalidade, dá vontade de pegar um saco de pão os emocionais que têm É. vergonha, né? E tipo, fala, nossa, eu sou assim, caraca, né? Mas depois a gente vai se trabalhando. Então, se você pudesse falar um pouco como foi para você esse contato inicial com o Enneagrama.
Acho que é isso. Tá. Então, assim, dentre dessa parte, né, de profissional, né, para mim, eu acabei gostando tanto do Enneagrama que eu fui me aprofundando mesmo, assim, de conhecer mesmo todos os eneatipos e chegar a fazer um curso para eu conseguir identificar até no outro, né, um padrão, e isso tudo no meu paciente ou no meu cliente, né, se eu estou atendendo uma pessoa, se eu estou recebendo até entre os profissionais que trabalham juntos, né, tudo isso ajuda, porque são, são pontos muito diferentes, assim, você lidar com um instintivo, né, do que você lidar com o mental, do que com o emocional, né. Então, dependendo da forma como você chega para abordar determinado assunto, se você chega para o emocional de uma forma muito Muito mentalizada do negócio, né, direta, muito muito direto, objetiva. muito, é, e isso atrapalha um pouco, às vezes, a interpretação do que você quer, né? Tem como você conversar de uma forma diferente para a pessoa que, por exemplo, é um emocional entender o que você está querendo dizer, que no fundo é a mesma coisa que eu falaria de outro jeito para um instintivo que já precisa fazer de uma vez, agir, né? E, então, a Exato. abordagem em si com o cliente, né, até quando ele relata da dor, né, ou a disfunção ali, geralmente eles têm muita dor, né, quando me procuram, então esse relato você também já consegue identificar muitos padrões ali, e aí a dor ela vem relacionada com o medo, a dor vem relacionada, né, tudo isso também dá pra gente focar e trabalhar de uma certa forma com mais eficiência em cima de cada cliente, né, Caso. de cada pessoa, de cada caso ali. Então, até dentro de casa, por exemplo, você consegue identificar minha família, por exemplo. Então, minha mãe é tal tipo, meu pai é tal tipo, vejo ele naquele tipo. Uhum. Tem coisas que você começa a, a identificar, não, tudo bem, ele faz aquilo, porque no padrão dele de entendimento vai ser daquela forma, né? Ele age de tal forma porque sempre tem a dor profunda do porquê, né, a pessoa age, e você começa a ter mais compaixão na hora de lidar com o outro, né? Então, você entende que tal pessoa está fazendo de tal forma, porque no fundo ela tem, às vezes, uma dor de uma criança, né, que a gente fala criança ferida, mas assim, é algo do passado que vem sendo, né, mostrado aí agora no adulto, né? Então, deixa você mais com Empático. uma atitude assim de compaixão, um sentimento assim de você saber que o outro também tem as dores dele, né, na hora de. Isso é muito importante para um tipo 5 que tem o tal do isolamento emocional, né? Então, assim, Exato. Eu ia é, começar a entrar nesse assunto. Então, quem é o tipo 5 a partir do primeiro olhar do Enneagrama, né? Vamos falar do primeiro olhar, porque a gente começa estudando, eu costumo dizer que é o arquétipo, né? uhum, Então, não dá para falar que todo tipo 5 é assim, porque tem as variáveis de asas, de instintos, de níveis de consciência. uhum. Mas quando a gente pega o clássico do arquétipo, né? Se você puder falar aí um pouco das características, Vi. Bom, o 5, assim, como característica que eu vejo, não primária, mas que é muito marcante, né, dentre todos os 5 aí, né, ele tem como mecanismo de defesa o isolamento emocional, né, ele se isola de afetos, né, ele se isola de contato físico, ele se isola, às vezes até de numa conversa, ele se isola também, né, não dá a opinião dele, ele é uma pessoa que mais observa do que fala, né, ele é muito observador, tanto é que a coruja é o animal ali que representa, né, assim, bastante o tipo 5 que ela é bem silenciosa, ela tá no ambiente, ela percebe tudo o que acontece e ela não faz um barulho, né, então o 5 geralmente é assim, né? Ele é uma pessoa mais quieta, ele
é muito ligado na escassez, assim, né? E às vezes não é escassez, por exemplo, Financeira. de alimentação, financeira, mas às vezes é uma escassez de sentimento, né? É uma escassez mais emocional também, né? De não sentir as emoções, de não se permitir entrar com o coração, né? A dificuldade de acessar o coração é muito grande, né? Então, a cabeça não para, a gente pensa, 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 e esquece de acessar o coração, né? Assim como esquece de botar em ação as coisas. Então, a gente fica muito na cabeça e não age e também não sente, né? Então, essa é a maior Uhum. dificuldade, assim, de um 5. Isso em padrões, assim, que eu vejo que é o que identifica, assim, mais eles, né? Assim, tipo, nossa, Sim. eles, o cara ser, E eu queria é que eu pegar tava um falando em terceira gancho pessoa. da tua fala que você falou da escassez, que é como o 5 é muito silencioso, né? Essa escassez às vezes é no expressar também, né? Porque ele observa muito, mas fala pouco. Então, assim, ter um 5 numa live falando, divagando, meu povo, isso é maravilhoso. Porque o 5 Uhum. normalmente ele é muito objetivo, né? Muito conciso, muito assertivo, fala pouco, fala o suficiente, passa o recado que precisa passar. Então, essa escassez ela pode vir de vários lugares, né? Uhum. Quando a gente fala. Senão cada um interpreta de um jeito mesmo. Por exemplo, eu identifico bastante minha escassez na comunicação. Então, Uhum. eu, eu penso muito, muito, muito na minha cabeça várias coisas. Se eu tagarelasse tudo que eu penso, acho que ninguém ia aguentar me escutar, entende? E aí Aqui dentro é eu uma sinto, loucura. e aí eu sinto essa escassez na hora de me comunicar com o outro, assim, porque aí eu falo só o que é necessário e de uma forma, às vezes, já sintetizada, né, direta. Então, não é uma coisa que eu exploro. Então, isso está sendo um exercício diário, assim, na minha vida, de me comunicar mais, né, de até falar mais o que eu sinto, porque isso também é bem difícil, assim, para expor, para colocar Racionalizar a para fora. emoção, né? Sim. E, assim, quando a gente está no estresse, assim, né, não percebendo o que a gente faz, a gente racionaliza num ponto que a gente não percebe que a gente não está sentindo as coisas. Então, assim, a gente se defende até disso. Então, não, eu tô sentindo, mas não é isso, entendeu? Então, você vai inventando desculpinha ali e a gente até passa por cima do que a gente Sente, entende, né? assim, assim. Encontra. Eu falo que encontra dentro desse movimento mental, que é muito dinâmico, todas as respostas para o resto, né? Então, assim, Sim, para justificar essa desconexão com a parte emocional ou instintiva, isso vai acontecer muito pelo universo da mente. E aí, como é uma mente muito dinâmica, e eu costumo dizer que o 5 ele é. Não é à toa que ele é a coruja, né? A coruja, a gente pega o arquétipo. Não só nessa questão de animal, de ser silencioso e observador, mas é o símbolo da sabedoria, né? Na sim, filosofia, porque é extremamente profundo nesse pensar em conhecimento. Tipo, o 5 não é sim. raso, né? Tipo, o 5 odeia conversa fútil, essa coisa de, né, assunto Uhum. à toa. Vamos falar de Ainda novela. um exercício, né, quando eu fiz o curso, né, que foi muito engraçado, porque nesses cursos de autoconhecimento a gente é colocado na prova de fogo, assim, para a gente trabalhar o que realmente a gente precisa, né? E aí um exercício era, chegou a hora do almoço, tipo 5, vocês vão sentar numa mesa que vocês não conhecem ninguém. Meu, isso aí já trava, entendeu? Já Sentar é na um mesa que não cenário. conhece ninguém, eu sento, mas eu não me peço para falar, entendeu? É isso. E aí, vocês vão começar a puxar papo com as pessoas que estão sentadas nessa mesa e não pode ser nada profundo. E aí, assim, tipo, eu tinha que inventar, sei lá o que que eu falei na época, mas eu fiz o exercício, porque eu estava disposta a trabalhar isso dentro de mim. Mas assim, eu lembro que foi muito difícil, porque tinha que ir com pessoas que eu nunca vi na vida, e aí a dificuldade da gente se abrir para quem a gente não tem intimidade, né?
E assim, para falar coisas fúteis, tipo, ah, você viu na novela? Eu não sabia nem que novela passava na TV, entende? É, o- vamos falar de futebol. Eu não sei nem que time tá jogando, não sei nem se tá tendo campeonato, que time tá jogando, Uhum. entende? Assim, por exemplo, ah, eu gosto de vôlei, tá? Eu sei tudo que tá passando do vôlei porque é um esporte que eu gosto. Mas aí mesmo assim já é profundo. Eu tinha que É. falar de crochê, sei lá, de coisas Alguma coisa que não é do teu da grama, universo. como corta grama, entendeu? Tipo, umas Exatamente. coisas desse tipo. E aí é difícil, talvez para uma pessoa que, que tenha facilidade, né, em falar besteira, não sei o que, falar, nossa, que ridículo, exercício tonto, né? Mas assim, pra gente que não, e nem passa o assunto superficial na cabeça, tipo, é muito difícil, assim, de lidar, sabe? Exato. E que legal você trazer isso, porque realmente nessas imersões, né, que são cursos que não são só teóricos, mas muito vivencial, cada padrão vai sendo colocado à prova na tua dor, né? Vai. Nesses vícios que a gente tem de pensar, de sentir, de agir, justamente para você entrar num conflito com isso e se dar conta desse desafio que até então a gente vai se contar um monte de história de que não é bem assim e que tá tudo bem. Aí, quando você Sim. tem que se deparar com isso, você se dá conta do quanto isso te coloca numa zona de esforço, né? Então, para o É, 5, ter que se expor com pessoas que ele não conhece e falar de assuntos que ele não tem profundidade, né? Porque como ele é muito sábio, né? Eu falo que é a biblioteca do Enneagrama, porque o 5, tudo que ele vai fazer, ele se aprofunda. Então, ele não vai falar de assunto raso, porque o raso vai virar profundo. Então, é que nem é, você falou, vou falar de esporte, mas se for para eu ver esporte, acompanhar o esporte, então eu vou entender a história do esporte, né? Qual é o exato. campeonato mundial, nacional, quem são os atletas, tudo já vai para o profundo, né? E isso, às É, vezes, Vi, também queria saber se você pode falar, cai numa cilada do 5, porque como ele tem muito conhecimento e ele se aprofunda muito, ele tem essa tendência de querer ir para a profundidade, né? E entra num vício, às vezes, de achar que nunca sabe o suficiente. Parece que sempre tem sim. algo para estudar, para se aprofundar, e não que isso não seja possível, né? Eu acho que a evolução, o caminho, né, da gente buscar ser melhor, tudo é bom para todo mundo, mas quando a gente pensa na dor, né, do arquétipo do 5, parece que é algo que sempre está faltando uma profundidade, uma compreensão, um entendimento, e aí isso gera a escassez que a gente falou, né? Então, como que eu vou falar de algo que ainda eu preciso estudar mais, que eu ainda não sei o suficiente? Isso é muito forte, né? No 5, tudo precisa ser profundo, né? Tudo precisa ser estudado, tudo precisa ser aprendido de uma forma diferenciada, né? Então, nunca que um 5, sei lá, procuraria um curso raso. Não, ele vai num curso de imersão. Sabe, assim, é coisa. Ah, você não vai ler um livro de. Não é que você não vai, mas vai ler um livro tontinho de um romance e que você vai. É como se a gente perdesse tempo, entende? Isso. É isso. E aí, o que, que é que pega? Porque, assim, um bom exercício, né, é o quê? É pegar, você tem essa dificuldade. Então, o que, que você faz? Ah, eu tenho esse problema com. Isso gera uma perda de tempo, por exemplo, mas ao mesmo tempo, às vezes é uma coisa importante que eu preciso fazer e a gente fica racionalizando e se aprofundando naquilo para quando fizer fazer bem feito, Uhum. tá? Isso já é uma defesa, né? Porque a gente cria na nossa mente que a gente precisa se aprofundar para depois fazer. E o que, que é o exercício? É pegar o que tem que fazer e sair fazendo. Se vai dar certo, se vai dar errado, você vai aprender conforme você vai fazendo. E isso é uma das coisas mais difíceis que tem. Então, assim, vem uma dificuldade ou vem alguma coisa que você tem que resolver, um 5 se recolheria, ficaria pensando, se aprofundando, vendo isso, vendo aquilo, para conseguir resolver, sendo que ele já pode estar lá fazendo e vai dar certo, né? Então é sair desse padrão de ficar na mente e botar em ação as coisas, né? Então um exercício muito bom é isso, para tudo que você for fazer. Então, eu vou estudar algo que eu preciso aprender. Não, já vai aprendendo na prática. Se é possível você aprender na prática, já vai e faz, né?
esse negócio de aprender na prática, eu aprendi muito com a Andrea, né? Quando eu fiz as coisas de constelação familiar com ela, né? Porque aí era assim, os exercícios que ela dava, ela já falava assim, eu não posso deixar pensando aí não, porque ela sabia que eram 5. Você já vai lá e já vai fazer tal, entendeu? Então eu tinha que me botar em ação. Então todos os exercícios eram práticos. Você não terá Não exercícios tem de assistir um ler. filme e refletir sobre isso. Não, porque isso não te tira da zona de conforto. Você já vai aplicar o que você está vendo no filme. Você já tem que trazer na próxima sessão aquilo aplicado. Então, é aí que você cresce, né? Porque você vai vendo que você pode botar em prática aquilo, você pode ir se desafiando e ir agindo, né? Tipo, a perna bambeia, mas vai, entendeu? É tipo isso. Entra nessa fase da superação, né? Ó, o Gui deu um oi pra gente, nosso parceiro de Ah, jornada, Gui. Que que bom ter você saudade. aqui, saudade. Beijo pra Dani, beijo pra minha amiga Dani, tipo 5. Beijo pra família, né? É, Essa coisa da gente se colocar à prova é algo que, quando a gente vai entendendo o nosso padrão, é aquilo que vai te assustar. É aquilo que vai dar o frio, né, na barriga, que você vai falar assim, nossa, mas como assim eu vou fazer isso? E só enfrentando mesmo para a gente conseguir ver que é possível, né? Porque o medo, ele é muito operante nos mentais, quando a gente pensa no enneagrama, né? Ele vai se manifestar de formas diferentes no 5, 6 e 7, mas todo mundo tem medo. E enfrentar o uhum, medo é um exercício para todo mundo, né? sim. Então, o 5 ele vai, às vezes, ficar assim: eu não sei o suficiente, eu deveria me aprofundar mais, então eu não entrei em ação. Quando, na verdade, é na ação que ele vai começar a ver o quanto ele já tem de bagagem, o quanto isso é uma ilusão, né? De que eu preciso de mais, Sim. eu posso, mas eu não preciso, né? De mais. Então, isso é muito legal. E nesse mecanismo, Vi, do 5 ficar muito na mente, você também já trouxe uma das outras características, que é esse desafio de descer, né? De descer para a ação, para o corpo, quando a gente fala do instinto, mas de descer para a emoção, que é se reconhecer o que ele está sentindo, se abrir ao sentir dele mesmo, né? E o quanto isso interfere no 5, nesse mecanismo que você trouxe um pouco de se fechar, né? Para as pessoas, para as relações. Fechou para mim a sua. Ah, voltou. Não, eu não sei onde que eu ranquei um fone aqui. Tá aparecendo alguma Peraí. coisa? Não, aí ligou o som do meu celular. É, tipo 5, né? Precisa aprender. Eu podia ter feito 1000 testes antes de entrar nessa live, Deus eu vou mas Exatamente, eu olha não que tô fazendo. legal. O Mas tá ótimo. 5, por ele ser essa pessoa muito mental, estratégica, analista, ele, para fazer uma live, talvez ele ia ter estudado, ia ter pego Uhum. os livros para dar uma, deixa eu dar uma revisada, né? Deixa eu criar esse, É, asinha 6 vai pegar o planejamento. E que bom, né, que você tá tranquila, se permitindo agir é, sem tanto ué. pensar, né? Uhum. Mas aí eu perdi o que você tava falando, porque ligou o som aqui e eu não consegui escutar o que você Não, falou. tranquilo. A gente falou um pouco aí sobre uma das características, né, do arquétipo, que é essa parte da muito pensamento, muita atividade mental, de nunca achar que isso é bom o suficiente, que é importante Uhum. para esse caminho de ação, né? Mas outro caminho de evolução do 5 também é acessar a parte emocional, né? Que eu acho que esse é um dos Uhum. grandes desafios dentro dos mentais. Então, como que você vê isso, Vi, como um caminho também? Você trouxe esse exemplo de crescimento que eu achei legal, dos exercícios práticos, da ação. Para o 5, criar um acesso para essa parte emocional, já que é um grande desafio para ele. É, o 5 eu aprendi bastante depois que eu fiz esses cursos, né? E na prática também, estudando, vivendo no dia a dia, assim, né? Não sei se a gente vai se aprofundar nisso, mas tem as relações das asas, né? E uma asa que o 5 tem, que é ligado, que é diretamente no 4, é aonde eu acho que é o caminho mais fácil dele acessar a emoção, né? Só que aí você pega o 4 é aquele lado da emoção intensa, né? Então, assim, Vira tudo muito entre o 5 e o 4, né? então eu digo assim que eu tenho trabalhado muito minha asa 4, né? Hoje em dia, eu, quando a gente faz
os estudos a gente se classifica, assim, né? Uhum. Meio por cima, mas é assim, eu sou um 5 sexual, né? Dominante, que é o olho no olho, um para um, né? Que acho que não vai entrar nessa fase, mas assim, Mas podemos falar algumas coisas sem é. problemas. Então, assim, dos instintos tem o social, tem o sexual e o autopreservação. Então, eu sou um 5 social dominante, o Sim. sexual dominante, e o social é reprimido, né? Uhum. Então, eu com públicos, eu com mais pessoas, eu com. É a minha maior dificuldade, né? E aí, antes era a minha asa 6 maior, né? É uma asa que ela é mais, vamos supor, se fosse dominante também, né? Não é questão de Uhum. dominante, mas ela é a mais evoluída ali. E aí eu venho nesses estudos e tudo isso acessando bastante minha asa 4. Então, eu acho que através dela eu comecei a acessar a minha emoção, né? E assim, depois que o 5 acessa a emoção, ele, ele muda um pouco. Vai para uma profundidade, né? Ele muda um pouco, porque aí vem você sente o coração, né? Você sente você percebe o sentir, né? E não o mentalizar. E assim, para eu sentir, eu tenho que me trabalhar para isso, porque a primeira coisa que eu faço é mentalizar. Se eu vou no automático, né? Mas eu ando trabalhando bastante essa parte para eu conseguir fazer esse movimento do sentir, né? Para a gente trazer Uhum. isso muito mais perto da gente, né? Que é mais difícil de acontecer, assim. E Então, na tua fala, Vi, que eu achei legal que, só para revisar quem pode estar tendo contato com isso a primeira vez, né? As asas são os vizinhos da mandala, né? Então, o 5 ele sim, vai ter um vizinho mental também, que é o tipo 6 e o outro é. vizinho que é um emocional, que é o tipo 4. E o 4 Uhum, ele é muito intenso nas emoções, dentro de todos os emocionais, ele é considerado mais intenso, e ele tem um lado de uma sensibilidade muito grande que é muito traduzida nas artes, né? Quando a gente pensa no tipo 4. E eu acho legal sim, falar sobre isso porque o 5 ele vai racionalizar. Ah, beleza, então eu preciso ir para as emoções. O que que eu faço, né? Então, que livro que eu vou ler? Como é que eu vou para as emoções? é. Então, quando a gente pensa nessas características que você está trazendo de trabalhar a sua asa 4, é claro que a gente não vai ter uma receita de bolo, mas eu sei que você, por exemplo, tem um lado artístico muito aguçado. Então, o quanto a arte pode ser um primeiro movimento para um 5, né? Conseguir Sim. soltar um pouco desse universo só da mente e começar a se conectar, seja com música, com poesia, com dança, às vezes através do corpo, mas para ele sair um pouco só da atividade mental. Então, o pintar, o desenhar, o compor, o tocar um instrumento, às vezes pode ser um caminho do meio, né? Ou até um fim, Sim. porque a arte ela traz essa potência da gente acessar todo o nosso inconsciente, né? Então eu acho que Uhum, uma das características que eu diria que para um 5 que está entendendo que é importante trabalhar é buscar um lado artístico, às vezes na cozinha, né? Não tem uma coisa sim. fechada, mas o quanto você pode explorar esse teu lado criativo e sensível, né? Se permitindo não ir só para a cozinha com uma receita certinha, Uhum, né? Mas sim. explorar um pouco isso, porque eu acho que é uma forma de dar um primeiro passo, né? Para quem Sim. não sabe por onde ir. Mas se você tiver alguma outra, sei lá, colocação ou consideração, por favor. Não, é isso mesmo. E aí, assim, que nem eu gosto de instrumento, né? Eu gosto de tocar, eu toco violão, gosto de instrumentos de percussão. Aí, por exemplo, eu gosto de cozinhar, pegar, tipo, fazer um prato que, na verdade, eu não sigo uma receita de ninguém. Eu pego algo base, óbvio que não tem como colocar coisas que não vai dar certo na receita, mas criar, né? Fazer um movimento de criar e se der bom, deu, não der, é o que tem no momento. E aí eu estou muito ligada também a essa parte de instrumento, né? É aí que aconteceu? Eu acabei conhecendo a parte dos tambores xamânicos, né? Que
Inclusive agora, esse final de semana, eu vou para uma imersão para estudar mesmo xamanismo a fundo. Eu nem tinha te contado isso. Conta ao vivo! É, Maravilhosa! e aí, e aí eu fiz lá com a Tati, né, dos tambores, e meu primeiro tambor xamânico, assim, eu me encantei porque o xamanismo é claro que é essa parte indígena, né, essa parte Ancestral. de uma espiritualidade, assim, né? Um desenvolver deles, assim, que você se espiritualiza muito. E a parte de tambor, que é ligada a um instrumento, né? Musical, né? Uhum. Assim, que você usa. O que acontece? Quando a gente toca o tambor, aquela vibração do tambor xamânico, ela vibra para dentro do corpo. E aquilo me encantou de uma forma porque fez eu sentir dentro do meu corpo a vibração de um instrumento, né, de cura, né, que dentro do xamanismo ele é trabalhado, né, para curas e até estava conversando com a Tati em muitos hospitais, né, com pediátricos, esses de câncer, né, criancinhas, né, que têm patologias graves assim, que estão em cuidados paliativos, que tomam lá 15 remédios, eles fazem um trabalho profundo com tambor dentro dos hospitais e muda a vibração daquilo. Não é que o tambor ele cura nada, nem que ele faz você tirar a medicação, mas muda a energia da criança que está ali, né? Às vezes num processo depressivo, às vezes num processo, às vezes, por exemplo, de 15 remédios, ela toma 13. Você fala, mas aí às vezes tirou um remedinho que estava precisando para ela ficar mais animada, para ela conseguir comer. Às vezes o tambor ele já estimula, né? Ele ajuda, já tem trabalhos muito lindos, né, em hospitais com isso. Então, ele traz muito para o corpo. E aí foi uma forma de eu trabalhar isso, e aí eu tô como um 5. Eu tô indo a fundo Aprofundando nisso, né? nesse negócio do tambor, e aí eu vou para estudar mais sobre o xamanismo e tal, esse final de semana. Que legal. O Gui Então trouxe é aqui. isso, é desenvolver essas habilidades assim que trazem você, que nem mais pra frente eu falei que eu quero começar a fazer aula de polidense, porque de todas as danças, assim, de todas as coisas, aí é sobre gosto e tal, né? Ah, Uhum. não, não, eu acho que eu entraria num forró, por exemplo, para aprender a dançar, entendeu? Mas aí o polidense eu tenho uma aluna que está fazendo e que ela tá amando, porque também tem o lado que você vai para treinar, que é o fit, assim, que você treina a força, né? Porque não Uhum. é fácil segurar Sim. nas barras e fazer os movimentos e tal. E tem um lado que é para dança, né, também. Então eu acho que esse lado vai ser importante para eu trabalhar isso no meu corpo, né, de botar o meu corpo em movimento. E aí em botar o Perfeito. corpo em movimento também o que eu sou muito ligada esportes, assim, né? Então sempre desde que eu nasci, eu pratico esportes e o esporte é também uma coisa que faz o exercício físico, né? Ele me faz trazer para o corpo também uma coisa que muda um pouquinho a minha energia, assim. Então, é muito bom. Muda bastantão. O Gui trouxe aqui, somos dois, Vigo. Curto muito tocar o tambor nos cursos. A vibração do tambor toca na Isso alma. toca Nossa, na Gui, é alma. verdade, né? Eu também sou suspeita. Meu primeiro tambor também eu fiz com a Vi, junto com a Tati, né? A gente fez um tambor É, diferente. Mas uma das coisas que eu acho legal do tambor, né? Porque ele é um instrumento muito ancestral, né? Muito antigo. É que uma das batidas, não a única, mas uma das batidas é a gente fazer a batida do coração no tambor, né? Então é, você faz uma batida simples usando o teu corpo e aquilo ecoa um som exatamente com a nossa frequência. E é por isso que às vezes tem pessoas que nem são adeptas, né, assim, de escola de samba, mas quando escuta uma escola de samba e pega o surdo, aquele bumbo, aquela coisa forte, arrepia o corpo, porque é, o nosso inconsciente, ele já associa essa força da batida do coração. Então, o quanto é legal a gente trazer o tambor aí através da tua história, né? Pela parte artística, porque o tambor, o tambor xamânico, né, que é o que você está trazendo, ele tem uma confecção, então tem todo um ritual que você vai é. construir o teu tambor. Então isso traz toda a nossa criatividade, traz todo o nosso sentir, né?
E a É, conclusão dessa obra, depois tem uma continuação das meditações. Então, realmente não é só um instrumento que às vezes você pode comprar como um violão, né? é, Tem todo um pano de fundo que eu acho muito ele bonito. tem. Estimula toda essa criatividade, porque você não precisa de uma partitura, você pode simplesmente deixar fluir a tua batida livre, não que você não possa estudar, né? Ah, os tambores eles podem chegar em frequência de teta. Então, é algo que Uhum, você pode ir muito profundo na sim. dinâmica, mas Uhum, utiliza do corpo e da criatividade, né? E é algo que, como você trouxe, eu também concordo, a música, o som, ele tem frequência, né, e vibração. E isso é extremamente curativo, né? É uma medicina, o que a gente escuta e como o nosso corpo ecoa. Então, é uma potência, seja pela batida do coração ou não. Então, eu também concordo muito na potência, né, desse recurso que na tua vida já existia através de outros instrumentos, né? Você falou do violão, mas você toca várias outras uhum, coisas, não é só o violão. E depois chegou, foi refinando aí para algo um pouco mais espiritual, né? Que é esse caminho do sim. tambor. E outra coisa muito legal que você trouxe, que eu ia chegar nisso também, é a questão do movimento físico, né? Porque como a atividade do 5 é muito mental, é muito importante essa energia circular. E um dos caminhos, já que esse acesso, né, que a gente fala da mente, descer, vir para essa parte, né, do chakra cardíaco, não é o primeiro acesso, não é o acesso mais fácil. Então, o 5 se colocar no movimento, praticar um exercício físico, um esporte com regularidade, ajuda a dar uma equilibrada, né? Fazer essa energia circular e fazer com que essa dinâmica, né, mental desacelere um pouquinho, ou que realmente não tenha um excesso, uma poluição de informações aqui, e vá trazendo essa clareza. E o ponto de evolução do 5 que é a intuição, né? Então, eu acho que trazer isso do esporte é muito legal também para as pessoas. Eu tô com uma cliente tipo 5 aqui na live também, então acho que ela tá pegando um pouco das dicas. E não sei se você quer trazer mais alguma coisa disso, Vi, mas o que eu queria te pedir também é se você pudesse falar, eu pedi para todo mundo trazer isso, né? E quem convive com um 5? Ah, eu tô ouvindo essa live e tô vendo, nossa, meu filho é um tipo 5, meu marido é um 5, minha mãe é um 5, né? Então, e eu não sou um mental ou eu não sou um tipo 5. O que que eu posso fazer que contribua e que respeite esse padrão, né? Então, o que que eu posso poupar ou como eu posso facilitar e auxiliar alguma coisa no convívio dos 5? Ai, Amar. Que bom que você tá aqui, Uhum. Má. Feliz. É assim, a convivência, na verdade, não é fácil para ninguém, né? Assim, a gente lidar com o outro e com as questões do outro, né? Mas o tipo 5 ele tem o padrão dele de, às vezes, se recolher, né? Ele ter um momento que ele precisa, tipo, de uma solitude dele, assim, né? Dele se recolher e ficar em silêncio, ou, ou ficar nos pensamentos dele, né? Porque a gente tá bem no ego, né? Aqui nós não estamos, né? A gente pode falar um pouquinho das virtudes do coração, né? Quais são as evoluções, são lindas, né? Que é a Uhum. abundância, que é a onisciência, né? De você. Mas assim, a gente mais no dia a dia, né? A gente cai muito nesses padrões de personalidade. Então, um 5 eu acho que para conviver bem com ele, é você respeitar que talvez ele queira, em momentos, se recolher, ficar quieto, ter o tempo dele sozinho, né? Ter uma privacidade, né? Então, não invadir a privacidade de um 5 é importante, né? De você saber até um limite ali, né? E eu falo invasão de privacidade de N motivos, assim, mas, por exemplo, até se ele está dentro de um quarto e você é uma mãe de um tipo 5, você não entrar sem bater na porta, por exemplo. Tudo bem, não teria problema você sendo a mãe e é um tipo 5 ali dentro, mas ele se sente mal, né? Assim, Invadido, então, né? invadido. Então, eu acho que respeitar essa privacidade e, e estimular nele também. Eu tô recebendo bastante desafios agora, assim, de estimular minha comunicação, sabe? Uhum.
dentro de casa, com pessoas que eu tenho mais intimidade, expressar o que eu sinto, né? Uhum. Porque antes era um mecanismo muito de me recolher e ficar quieta, sem falar nada, né? E agora é um movimento de partilhar com o outro o que você sente que também é importante, né? Então isso aí é mais da evolução do 5 para fora, com quem convive, né? Do que, mas para quem convive com o 5, eu acho que a coisa mais que pega ali é privacidade e é saber que o 5 às vezes tem o tempo dele de se recolher e ficar mais quieto, e aquilo não significa se tá brava ou feliz, ou é só o que ele precisa naquele momento. Às vezes é coisa de 15 minutos, passou, passou, né? E vida que Exato. segue. E o quanto isso é importante, inclusive, para o 5 poder se organizar, né? A gente costuma dizer que o 5 ele já tem essa tendência, essa natureza de se recolher. Então, no ambiente de festa, onde vai estar todo mundo concentrado, o 5 já vai estar na varandinha, já vai Uhum, estar, né? Num lugar, ele já não é. faz questão. Mesmo que seja um social dominante, ele não vai ter essa tendência de estar sempre, né? No meio de tudo. É, tipo, E é não quase expõe um tipo 5, né? Aí é assim, ó, você tá num isso. lugar, você tá na festa, aí sempre um olha e fala assim, nossa, mas você é muito quieta. Sempre tem. Alguém que vai pegar na Nossa, ferida. você não Era vai falar exatamente isso. nada? É, você não tem nada para falar, né? Quantas vezes eu escutava na minha infância, nossa, o gato comeu sua língua, só essas coisas assim, me estimavam. Isso só deixa um 5 mais puto. Daí que ele não vai falar mesmo. Aquela coisa que você fala, não, É, não tem o que preguiça. falar. E aí, ele é econômico, ele vai ser mais econômico ainda. Porque tá puto, tá sendo invadido, ele vai reagir, né? Então, nesse mecanismo que eu falo que é quase que de sobrevivência para o 5, né? Ele ter esse espaço dele ficar na solitude dele, se organizar para que ele consiga trazer, né? Como você disse, hoje você está nesse caminho de expressar mais o que você sente. Mas às vezes, se você não tiver esse espaço respeitado, como um 5 pode ser muito mais desafiador. Então, aqui teve Uhum, alguém, a Adriana aqui também trouxe, tem um 5 em casa. é, Então, assim, é minha aluna. então, que legal. Porque, vamos supor, eu que sou um emocional, né? Talvez um emocional vai ter uma dificuldade grande de lidar com um silêncio de um 5. E vai ficar assim, mas você tá bem? Mas aconteceu alguma coisa? Mas eu fiz alguma coisa pra você? Esse interrogatório pro 5 é um estresse que piora, né? Então, às vezes, sentir no convívio, né? Esse movimento que é tão automático que o 5 vai silenciar, vai se isolar e respeitar, né? E talvez trazer esse espaço assim, olha, eu percebi que você tá mais quieto, se você se sentir à vontade de conversar, eu me coloco aberto. Criar uma comunicação, mas nesse lugar de respeito do que é importante para o 5, né? Sim, Porque quando o 5 ele se sente também respeitado, ele acaba relaxando um pouco mais, criando a mais pessoa confiança para se conseguir abre, se né? expressar. Porque o 5 ele acaba tendo um pouco de dificuldade nessa confiança nas relações, né, Vi? Muito, muito. E esse negócio que você deu de exemplo, né? Ah, o jeito como acessa o 5. E aí você pega um 5, se ele começa a se trabalhar também, não é que todo mundo tem que fazer o que ele precisa, não é isso. Sim, Mas, sim. por exemplo, eu identifico, às vezes, você falou, eu sou como emocional, chegaria diferente, né? Se chega uma pessoa assim, se você já se trabalhou, você consegue, depois que passa tudo, você fala assim, olha, então, aquele dia, aquele momento, sei lá, aquela hora que você chegou abordando dessa forma, eu sei que pela sua forma de pensar, é assim, 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 mas na minha forma de pensar, funciona de outra forma. E aí você explicando, tudo, as relações, elas ficam mais leves, porque você não está fazendo isso para me agredir, você está Uhum, fazendo isso porque você tem um padrão. E você está fazendo isso porque você está vendo dentro do seu padrão, você está querendo o meu bem, né? Você está querendo me uhum. ajudar de uma certa forma. Só que às vezes fica invasivo para mim e eu posso entender que isso é meu e não seu e deixar com você o que é seu, deixar comigo o que é meu, né? E aí as relações ficam mais leves, assim. Eu sei Sim, porque você faz, eu sei como eu funciono, eu posso
deixar isso mais acessível, assim, né? De como lidar com tudo e tal. É importante. Não, super legal que você trouxe, Vi, porque é claro que aqui, né, a gente falou, Enneagrama é profundo, então não é por um bate-papo que a gente vai conseguir dizer o padrão do outro, até porque o Enneagrama é uma ferramenta de dentro para fora, mas às vezes com essa informação a gente já abre essas ideias para as pessoas, né, que quiserem se aprofundar. E pegando esse gancho com o início da live, o que é muito legal é que, por exemplo, você não trabalha diretamente com terapia, né? Você trabalha muito mais com a terapia corporal, com a fisioterapia, mas o quanto Uhum. isso que você trouxe é rico para a vida, né? Então, É, assim, é você entender as pessoas que chegam até você e os relatos que elas trazem e saber um pouco a raiz emocional disso e conciliar a terapia corporal, né, com o cuidado dessa parte psicoemocional de cada um, o quanto isso é rico nas relações familiares, nas relações afetivas, né? Então, se eu sou um emocional e você é um mental, mas eu sei que eu sou um emocional e você sabe que você é um mental, a gente tem uma linguagem muda universal tudo. que é neutra, né? Que sai desse julgamento de que você é assim, você é assado, e peraí, não, eu também tenho um jeito de funcionar. E aí a gente entende o funcionamento um do outro, né? E começa a respeitar com mais facilidade os desafios, começa a colocar numa verdade, né, o caminho de evolução, e isso pode ajudar um ao outro. E eu acho que esse é um grande brilho do Enneagrama, né? A gente não reduz isso só de uma forma individual. Isso pode fazer bem para a empresa, isso faz bem para a família, isso faz bem para as relações Faz. afetivas, Eu né? fico pensando o quanto, por exemplo, dentro das famílias, assim, né? Se pega um casal, é, por exemplo, se eu falo algo e você sabe a forma que eu tô falando, porque eu tô falando, se você conhece, não é que Uhum. você precisa aceitar isso, mas é muito mais fácil de você entender que aquilo não é para agredir, aquilo talvez, né, dentro de uma dinâmica que tá tudo bem, assim, né? Eu digo que tem coisas que Sim, são que as pessoas sim. fazem para agredir e tal, mas eu estou dizendo assim, dentro de uma discussão natural de um casal, a discussão às vezes dura muito mais tempo porque as pessoas não se conhecem e não conhecem o outro. A partir do momento que você consegue perceber isso com mais clareza, fica tudo muito mais fácil. Então, você sabe que a tal pessoa está com medo e ela está te trazendo aquilo porque ela tem medo. Então, se ela tem medo, ela tem um padrão, né? Dentro de uma mandala ali que a gente classifica, né? Sim. Mas assim, se ela se trabalhando, ela, meu, é muito rico. Todo mundo devia estudar enneagrama, todo mundo devia se aprofundar em enneagrama, todo mundo devia trazer isso para a vida, porque as relações elas melhorariam muito, assim. Até dentro de empresas, por exemplo, você vai contratar uma pessoa e dentro da sua empresa você vai contratar uma pessoa e que pessoa você contrata para tal função, né? O que adianta você contratar um emocional para uma função que é extremamente de pensar o dia inteiro e de racionalizar, de trazer. Aquilo vai ser muito estressante para aquela pessoa e talvez ela não cumpra com o objetivo, né? Aí a pessoa é dispensada do trabalho porque, na verdade, ela está em local errado, né? Exato. Ela foi colocada lá dentro da empresa de uma forma errônea, né? Então, se isso desenvolve, o quanto que não cresce, né? Tudo assim na vida, né? Eu vejo. Fantástico, isso que você trouxe da É. empresa. Por exemplo, você vai pegar um currículo dos cinco, sempre vai te impressionar, né? Porque vai ter um monte de curso, um monte de capacitação, vai estar maravilhoso. Só que o padrão, o modo de funcionar dos cinco, não vai ser o melhor perfil, por exemplo, para uma dinâmica, um cargo muito comercial, que você tem que lidar com muitas pessoas todo dia, o tempo todo, né? O cinco ele vai ter outras facilidades, né? Não é que ele não sabe ou não queira, mas não é o ponto forte dele. Então a gente usa isso até para relocar pessoas dentro de uma empresa e nas relações de maneira geral, né? Você entender que o teu vizinho tem um modo de funcionar e a forma como você pode abordar as pessoas dentro da tua casa, relações afetivas. A gente vai para uma linguagem universal. Uma das coisas que eu acho muito bonita do Enneagrama é isso, né? A gente entra num curso, por exemplo, você fala assim, nossa, não acredito que eu sou tudo isso aí, que eu faço tudo isso aqui. Aí você olha para o lado e fala assim, não, não sou só eu.
né? Tem uma galera que tem um modo de funcionar do meu jeito. E isso pra gente vai para um lugar neutro, né? Que é esse lugar de que ninguém tá enfiando o dedo na tua cara para te julgar. O Enneagrama ele dá esse lugar de aconchego pra gente de que, olha, é difícil, não é só para você. E tá todo mundo no mesmo Uhum. barco. Então, ele nas relações, ele é muito neutro, né? Pra gente falar, não Sim. é só você é o tipo tá, você é o tipo tá. Não, peraí. Eu tenho as minhas dores, você também. Como é que a gente pode se ajudar nisso, né? Aí o Gui trouxe alguma coisa. Ah, concordo plenamente. Ferramenta essencial para todos. Uso o Enneagrama também na empresa, principalmente para gerenciar as equipes. Muito É. legal isso, né, Gui? Ainda mais o Gui como um bom tipo 9 aí, olhando para todos, né? Com muito amor e carinho, né, Gui? Muito bom. E Vi, acho que Oi. daria para a gente falar aqui ainda muita coisa, né? Não falamos sobre asas, não falamos sobre os instintos, mas acho que a gente Sim. falou de uma forma bem resumida aqui a questão do arquétipo, né, do 5. E eu queria saber se você pode deixar uma mensagem final, né? Eu acho que a gente falou um pouco dessa questão das relações, o quanto é importante respeitar o espaço do 5, ou às vezes nesse convívio incentivar o 5 praticar um esporte, ou ter contato com uma arte, né? Quem é da família, assim. Mas Uhum. viver na pele dos 5 e se trabalhar tantos anos já, né? Porque não é de agora que você conhece o Enneagrama e se trabalha. Se você tivesse uma mensagem para deixar para algum 5 que está aqui, ou para Uhum. alguém que convive com algum tipo 5, né? Dou a voz para você. Ah, eu acho que é mais sintetizando aí tudo o que a gente trouxe, né? De realmente você olhar com compaixão, sabe? Até para você, assim, né? Quando você vai começar a se descobrir, estudar o que é o seu perfil de personalidade, né? Que é onde você trabalha no ego, que é onde você comete todas as coisas ali que te levam para um lugar não tão bom, né? Eu acho que a partir do momento que você começa a estudar, você já tem que ter compaixão e você tem que ter um alto amor muito grande, porque você vai acessar muita coisa que ou você vai tentar de uma forma fingir que ela não existe, né? Dar uma disfarçada e falar não, não sou assim, não, não faço desse jeito, até o momento que você se entrega e que você vê que você faz aquilo e que aquilo é muito ruim e que você pode melhorar, e aí você começa a aplicar, né? Tem técnicas para isso, tem ferramenta para isso, então, é, por exemplo, uma pessoa que está começando a se descobrir, se ela pega, igual você, que é uma terapeuta, né, comportamental enneagrama ali, que trabalha com isso junto com outras técnicas, ela só tende a crescer, né? Se você tem o auxílio de mestres aí, você tem isso muito mais rápido, né, de trabalho, de foco, e dar foco, né, e saber que o caminho não é fácil para ninguém, né, o caminho de evolução, né, o despertar, se viver numa vida, que nem o Meda fala de normose, né, e você levanta, você trabalha, e você vai lá na academia, e você chega, né, família, mas esse despertar interno, ele é muito rico depois que você começa a enfrentá-lo, assim, porque no comecinho não é fácil, né, você lidar, olhar no espelho e ver tudo, a forma como você funciona, o que você faz, o que você tem que melhorar e como você trabalha isso, né. Então, eu acho que para um 5 assim, é deixar o corpo funcionar, né? Através de técnicas que aí você vai se desenvolver, você vai buscar. Se você. O 5 é aquele muito que fica, né? Livros e estudos e computador e, né? E muito na mente. Então, começa a pôr projetos na sua vida, de começar a fazer um exercício, de aprender algo artístico, né? Igual a gente falou aqui, sintetizando, né? Que aí você consegue uma evolução dentro disso, né? Começa a trabalhar sua comunicação, começa a demonstrar o que você sente, a falar o que você sente, isso já ajuda bastante, né? E eu acho que é isso, acho que é não ter apego, sabe? O 5 ele tem muito apego, né? Então é não ter apego, né, às coisas e às situações e emoções e Crenças. e tudo isso, né? Que o 5 ele tem muito apego
e ele desenvolver a abundância, que nada precisa ser na escassez. Isso eu falo de sentimento, de dinheiro, de tudo na vida, né? De qualquer coisa que você faça ali para o outro, né? Que seja com abundância, que seja com o coração na frente, né? E não a mente. Então, isso é um exercício muito bom. E eu queria Muito. aproveitar e trazer aqui nesse seu exemplo, como eu estou falando muito do Enneagrama na pele, né? Você, dentro da tua área profissional, não tem como essa frente à comunicação e você está aqui fazendo uma live, né? Isso, para quem se reconhece que está vendo isso aqui para um 5, pode entender o quanto isso é um processo muito de desenvolvimento, porque o 5 não vai ter essa natureza de se expor para outras pessoas que ele não conhece e É. falar, se O solta. Gui, se solta. E falar livremente, sem um script, né? Eu lembro uma vez que a gente Uhum. viajou juntas para um curso lá no Meda também, e a viagem tinha, sei lá, umas 3 horas de viagem, e a gente conversou um monte. E aí, quando a gente se deu conta, você ainda falou muita coisa, e para um 5 falar, eu como emocional, eu falaria sozinha a viagem inteira, né? Mas você Né? falou um monte, então assim, é algo que vai acontecendo só de se abrir ao processo, né, Vi? Eu acho isso Sim. muito legal. E reconhecer também toda essa beleza, porque a gente fala muito da dor, do ego, da personalidade, porque é a forma onde a gente tem que se encontrar. Se não for pela Uhum. sombra e falar desses desafios, fica todo mundo ainda no ego mais fortalecido falando das coisas boas, né? Então a gente precisa reconhecer tudo isso. Uhum. Mas o 5 tem uma mente brilhante, um coração extremamente generoso, são pessoas muito competentes, não só por ter muito conhecimento e profundidade, mas porque levam isso para a prática, né? De uma forma muito precisa, assertiva. Então, a gente não pode deixar de reconhecer todo esse brilho também do É. 5. O 5 ele E é muito inteligente, né? Ele é conhecedor, ele é dedicado nas coisas que ele faz, então ele é bem assertivo, né? Sem contar que o tempo que ele passa pensando, aí, pra quando ele bota em ação ou ele fala, é porque o negócio já tá meio funcionando. tá certo, amigo, não desconfia, né? É tipo isso. Eu sempre gosto de dizer, né? Eu, como bom emocional, às vezes mando mensagem para Vi falando assim: amiga, eu tô precisando de uma mente. Me ajuda a pensar, porque Direto. para eu poder escrever a mensagem para ela, dar aquele podcast de áudio, fala, 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 fala. Ela me responde aqui, ó, pá, certeira a coisa, que tá difícil às vezes organizar na mente pro emocional, né? Então, essa questão pontual, objetiva, assertiva é uma grande potência do 5, né? Sim. Essa economia de palavras, às vezes, que pode ser visto como uma escassez, às vezes também é uma potência para quem fala demais, né? Então, Sim. também encontrar um brilho dentro disso, com a evolução do 5, que é dele que a gente está falando aqui, né? E É sem mais isso. delongas, porque tempo é algo importante para o 5, né? Já estendemos a nossa live O dia, aqui. tipo, o dia não acabou. Eu coloquei a musiquinha Tempo Perdido lá para divulgar, porque essa é uma outra característica, né? Como são muito competentes, eles estão sempre assim, olhando para o tempo de uma forma a aproveitar melhor, né? Essa sensação do tempo. Ah, que legal, Bia. Que bom que você gostou. A Bia tem uma flechinha no Bom. 5. A Bia se Ah, é? reconheceu como um tipo 7. Obrigada pela presença. E é isso. Quero aproveitar para te agradecer mais uma vez aí pelo teu tempo, por expor um Agradeço. pouco de vivências práticas, que era um pouco disso que eu estava querendo trazer, né? Que as pessoas se reconhecem nas histórias da vida real, nesses desafios, nesses movimentos de crescimento. Então, muito obrigada por você partilhar aí das tuas experiências, da tua mensagem. E quero agradecer todo mundo também que esteve aqui presente com a gente ao longo da live, que interagiu. Havia o tipo 5 Uhum. na evolução. Estamos É, ó, todos, né? ainda, ó, tem Tá- muito. Estamos todos, né, Gui? Eu aqui na emoção, você aí no Todos. instinto, a Bia aqui na Uhum. razão, e a gente vai crescendo, né? Ganhando esse crescimento para dentro, para a gente ser ajudado lá de fora. Então, gratidão, É, amiga. Muito obrigada gratidão, mais uma vez por você estar amiga, muito aqui. obrigada pela oportunidade, obrigada por esse espaço, assim, também, da gente poder trazer um pouquinho, né, o que, o que nossa
vida é, né? Na verdade, é o que a vida é. E o quanto a gente vai se Então, transformando e quer compartilhar, né? Para que as pessoas também bebam dessa fonte que fez tanto bem pra sim, gente, né? sim, sim. É só gratidão por essa oportunidade e conhecer também essa ferramenta linda e poder, de alguma forma, se através disso que a gente fez hoje, desperta na mente de alguém ou abre a cabeça de uma pessoa para determinada coisa já, né, de se evoluir, de buscar o que é, de se trabalhar, isso já é muito lindo, né? Então isso já vale a pena demais. Isso, muito obrigada. Obrigada, gente. Vou deixar a live salva no meu perfil, vou compartilhar com o seu. Então, se alguém quiser rever ou indicar para alguém, né, olhando aí, falando, nossa, deixa eu compartilhar com alguém, ou tiver alguma dúvida, acho que para você tá tudo bem, né, Vi? Se alguém quiser te Tudo. acessar, e também deixo o meu espaço aqui. E é isso. Podemos fechar, É então. isso. Um beijo para todo mundo. Obrigada, viu? Obrigada. Um beijo, Até pessoal. mais, gente. Até. Tchau, Obrigado tchau. pela presença. Tchau, tchau.